Bom dia a todos. O estudo da manhã de hoje, a questão do julgamento, é de grande relevância na vida de todos nós, porque somos convidados, convocados durante os nossos dias a oferecer os nossos pareceres. O tempo todo nós somos solicitados de uma forma até muito, às vezes, não tão consciente, mas a dar a nossa opinião. Então é uma cena que se apresenta aqui, outra é uma conversa que se apresenta lá, outra é uma frase que a gente lê, e nós temos que pensar sobre aquilo. Como é que eu entendi aquilo? Aquilo está certo, aquilo está errado? A gente tem essa tendência a funcionar meio como juiz dessas situações que nós somos convocados. Então, o estudo da manhã de hoje é para pensarmos nesse posicionamento que nós gratuitamente nos oferecemos rápido para sermos julgadores, na maioria das vezes, da moral alheia. Então, é um tema muito importante nos dias de hoje, e de todos os tempos, né? Mas hoje a gente senta, às vezes, em frente a uma televisão, tem lá uma novela, tem um jornal, que nos informam situações da vida do país, da sua sociedade, das suas famílias, e a gente raciocinando em termos do que se viu, do que se ouviu, do que se leu, a gente oferece esse julgamento. Por que isso? O julgamento que eu tenho hoje, a ideia que eu faço hoje, que eu consigo conceber, ela não foi construída agora. Então eu vejo uma determinada cena e lá dentro de mim eu tenho uma opinião sobre aquela situação que eu acabei de ver, alguém me contou uma história, eu vou ter uma opinião. Isso não foi formado agora. Como é que foi formada essa minha opinião? Essa minha opinião, ela foi construída lá atrás, desde a minha infância. As pessoas com que eu vivi, com que me educaram, as instituições que eu participei, os livros que eu li, as histórias que a minha família contou. Antes da minha infância, também. Nas minhas vidas pretéritas. Então, nós vamos formando uma coisa que se chama reservatório moral. Tudo aquilo que nos ensinaram, que nos disseram que era certo, que era errado, que era bonito, que era feio, nós fomos guardando para construir a personalidade, o ser atual. Então, eu sou um resultado de quê? Eu sou um resultado de todas as informações e desses conceitos que a vida me passou. E muitos desses conceitos, ou seja, a maioria, eu nem questionei, porque é uma forma de eu preservar e proteger a minha integridade. É o que nós chamamos de verdades absolutas. Não se discute. Mas por que não pode falar não sei o quê? Porque isso não se diz, está errado. Por que eu não posso questionar uma outra situação? Porque isso é feio. Isso foi colocado. Então, a gente aprendeu a montar as caixinhas dentro da nossa cabeça. Sobre sexo. A caixinha está aqui sobre sexo. Ó, tudo o que eu acho sobre sexo. O que é bonito, o que é feio, o que é permitido, o que não é. O que eu acho sobre poder? Está nessa caixinha. Como é que a pessoa que tem poder se comporta? O que eu acho sobre instrução, sobre estudo? Está ali. O que eu acho sobre educação de filho? Está naquela caixinha. Eu fui colocando durante o quê? Toda a minha experiência como espírito eterno, esse agrupamento de opiniões nessas caixinhas. E às vezes eu não quero mexer nessa caixinha, porque eu não quero nem ter trabalho. Olha só aquela situação sobre sexo. Está aqui, ó. Eu sou contra. Está aqui, ó. Eu sou a favor. Está aqui, ó. Isso aí é feio. Por quê? Não sei. Mas é porque é. Ué. Sabe aquele armário que a gente vai guardando as coisas nas suas gavetas? E a gente não quer nem parar mais para olhar o que tem ali dentro? Porque se a gente parar, a gente vai perceber, pegar aquela gaveta, vai abrir, vai pegar uma peça e vai falar assim, para que eu quero
essa saia quando eu tinha 14 anos. Será que eu não acho que eu vou caber aqui dentro? Por mais que eu perca peso, ela não tem mais nada a ver com a minha idade, não vai mais combinar, não vai ficar tão bonito. Mas por que eu tenho que guardar aquilo ali? Por que eu estou guardando aquele aparelho que não funciona mais e nem tem mais peça de reposição? Não serve nem para ninguém. É quando você começa a abrir essas gavetas e fala assim, olha, isso aqui não serve mais, é lixo. Essa outra peça aqui, olha, essa peça eu não sei o que eu vou fazer. Essa eu vou manter aqui, porque em caso de dúvida, depois eu decido. Essa outra aqui, essa aqui me serve, eu gosto muito dela. Então é quando a gente começa a raciocinar que esses conceitos, essas opiniões, as superstições, as crendices, elas foram sendo construídas ao longo de outras vidas da nossa infância por conceitos de outras pessoas e que muitos deles não mais nos alimentam no padrão atual. Quantas reencarnações tivemos que convivemos numa sociedade excludente, uma sociedade preconceituosa, religiões realmente desumanas. Se agimos ou pensamos daquela maneira, naquele padrão, naquela época, talvez tenha sido importante naquela construção num determinado momento, mas que hoje não nos alimenta mais. Qual o padrão que nós escolhemos para a nossa vida atual? É o padrão do Cristo. É o padrão do entendimento, é o padrão da fraternidade, é o padrão do perdão, é o padrão da misericórdia. Então, aqueles conceitos lá atrás é igual aquela roupa ou aquele objeto que não serve mais, não encaixa. E a gente tem medo de se desfazer porque não sabe o que vai colocar ali. E também não desocupa o lugar para entrar uma coisa nova. Então é a hora que a ideia do julgamento a gente começa a descobrir, mas eu penso, eu tenho livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio, isso é um julgamento automático. Eu saco meus julgamentos assim com uma facilidade incrível. Ué, por que você tem preconceito com pessoas com determinada orientação sexual? De onde é que foi tirado isso? Está escrito aonde? Surgiu como? Por quê? Qual é o meu padrão atual? A gente começa a questionar. Que conceitos e preconceitos são esses que a gente não entende porque diz que sabe, porque diz que entende? Intolerância. Então vamos ter que aprender a conviver. Então quando a gente começa a questionar essas caixinhas prontas e olhar o que tem lá dentro. Por que eu tenho essa dificuldade com esse assunto? Por que eu tenho dificuldade sobre a relação afetiva entre as pessoas? Por que eu tenho dificuldade em trabalhar o poder que o outro tem? Por que eu tenho dificuldade em entender o outro que tem mais dinheiro? Que dificuldade é essa? De onde é que isso vem? É quando a gente começa a perguntar. E descobre que a gente está dando, na realidade, está emitindo opinião que às vezes não é nem mais nossa. A gente nem mais se identifica com aquela forma de pensar. Nós temos uma tendência também que se chama processo de projeção. O que é fazer projeção? É colocar no outro a responsabilidade pelos erros, pelas dificuldades, que na realidade quem tem sou eu. Então eu projeto no outro, isso é um processo de espelho. Como eu não aceito que eu tenho aquela dificuldade, como eu não aceito que eu tenho aquele inconveniente, aquele comportamento inadequado, como eu não aceito isso, eu projeto para o outro. Essa é a tendência de projeção. Porque é mais fácil observar no outro aquilo que eu não aceito em mim. Por isso que é tão fácil ver no outro o erro que, na realidade, se encontra dentro de mim, porque a forma é minha. Quanto mais João fala de Pedro, menos sei de Pedro e mais sei de João. Porque a gente fala daquilo que a gente tem lá dentro.
Quando a gente começa a falar muito do outro, na realidade, a gente está falando da gente. Por isso a frase. Quanto mais João fala de Pedro, menos sei de Pedro e mais sei de João. Porque ele está se colocando no processo de projeção. A gente adora mostrar da luz ao outro. Olha só, você não está sabendo o que você está fazendo, né? Porque a gente vê tudo. Então a gente vai ensinar o outro a viver. Porque o outro, coitado, ele não está vivendo como eu vivo. Então ele precisa da minha sabedoria. Não é assim que às vezes a gente se comporta? Olha, eu vou te dizer uma verdade. Que verdade é essa? Quem disse que você tem verdade? Desde quando só a maneira da gente viver é certa? Desde quando tem apenas um caminho dessa maneira que se coloca? De intransigência. Não, mas não vai dar certo não. Se você viver de outra maneira, não vai funcionar. Não funcionou comigo. Comigo não funcionou. O outro tem uma outra vida. Ah, vou me colocar no lugar do outro. A gente tem muita mania de falar isso, né? Colocar do outro se for para compreender, ouvir aquilo que a gente gostaria de ouvir. Olha, eu sou muito sincero. Eu vou falar uma verdade para você. Olha só como é que a gente é sincero. Aí eu sou sincero para falar a verdade. Mas na hora que eu vou ouvir, olha só, você me magoou. Eu sou tão frágil. Interessante, a gente é sincero, a gente é firme para falar e muito sensível para ouvir. Então a gente quer pegar essa luz e a gente fala assim, parece que eu estou dando luz, né, para quem não enxerga. Que a gente quer mostrar para o outro pelo processo de projeção. Seria bem melhor se nós pegássemos essa luz que a gente está mostrando para o outro e falasse assim, onde é que está isso aqui dentro de mim? Aonde é que está essa situação difícil dentro de mim? E a gente pega essa luz e começa a iluminar a nossa intimidade e começa a olhar essas caixinhas que nós montamos ao longo da vida, de tantas reencarnações, e começamos a substituir. E aquilo que a gente não entende que o outro está fazendo, a gente também pode fazer uma outra coisa, se calar. A gente não é obrigado a julgar. Mas você não está vendo a situação ali, ó? O marido e a mulher estão discutindo. Quem foi que me chamou como juiz? Eu não sou nem juiz de futebol. Eu não sei nem tenho condições. Deus não me botou na vida nem isso como profissão. Porque eu não tenho condições nem de saber a falta do jogador. Agora eu quero saber a falta do meu vizinho. Essa eu sou. É porque a gente fala, né, que nós somos um país cheio de técnicos, né? Técnicos e julgadores da vida alheia. Então é quando a gente começa a perceber que processo é esse que a gente está entrando sem questionar. Tem a história lá de uma moça que ela estava olhando lá pelo vidro da casa dela, da janela, e o quintal da vizinha. E o quintal da vizinha, com as roupinhas penduradas, ela falou assim para o marido dela, nossa, que roupa mais encardida, suja. Eu não tinha coragem de botar uma roupa dessa na corda, não. Que coisa mais suja. Isso é preguiça. É uma relaxada mesmo. Todo dia ela olhava. Que vergonha botar uma roupa dessa. Tinha que tomar uma vergonha. Parar de andar na rua e esfregar melhor essa roupa. E cada vez ia ficando mais encardida a roupa da vizinha. Ela comentava sempre aquela roupa da vizinha com muito desagrado. Até que um dia ela se surpreendeu, olhou lá pela janela e falou, até que enfim. Até que enfim, ou ela mudou o sabão em pó, ou ela usou mais força para limpar aquela roupa. Agora a roupa tá, as brancas estão branquinhas, as coloridas estão com colorido mais forte. Agora a gente vê que é uma roupa limpa. Até que enfim. Aí o marido falou assim, fui eu quem lavou. Aí ela falou assim, o quê? Você lavou a roupa da vizinha? Aí ele falou, não, lavei o nosso vidro aqui da janela que estava muito encardido. Então, na realidade, ela não estava vendo o seu próprio vidro, ela estava cuidando da tarefa da vizinha. Esse é o nosso problema. Cuidar do outro, da vida do outro. E esquecer que a nossa casa também tem problema. Tem situações para serem resolvidas. Tem uma lição no livrinho Jesus no Lar, né, do
do Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio, que chama assim, o problema difícil. Qual a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina? Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Qual é o mais complicado problema em busca dessa sabedoria? Aí Jesus contou a seguinte história. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles brigavam a propósito do obstáculo mais difícil. Eles queriam discutir entre eles qual era o obstáculo mais difícil a vencer no grande caminho da vida. Aí o pai, percebendo aquilo, para que eles se acalmassem, chamou a eles e confiou-lhes uma curiosa tarefa. Eles iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, levando alguns presentes. O primeiro seria o portador de um rico vaso de argila preciosa. Olha só, um vai carregar um vaso muito rico. O segundo vai levar uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. Então o trio fraterno recebeu a missão e saiu lá para uma pequena viagem de 3 milhas. No entanto, no meio do caminho, eles começaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada. E o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, a fim de que não tropeçasse perdendo o manjar. O último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse, cuidando do que o outro estava carregando. Bem, eles seguiam estrada fora, de uma forma difícil, e porquanto cada viajor permanecia atento às obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações calorosas e incessantes. Num dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho esquece a própria tarefa, a fim de consertar a posição do vaso de argila no braço do companheiro. E o vaso, espremido entre os 2 irmãos, escorrega de súbito e espatifa-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. Nesse momento, o carregador do bolo, ele corre para sustar a fuga do animal, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo, quer dizer, o bolo de prateada bandeja, se perde totalmente no chão. Os 3 perderam os seus presentes e voltaram para casa, cada um com a sua queixa e cada um com a sua explicação. O pai, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Então é quando a gente começa a pensar assim, realmente, nós somos tão pródigos em ensinar o outro a viver. Nunca se soube tanto educar filho do vizinho, como todo mundo escreve como educar crianças, as do vizinho. Então a gente começa a descobrir que só quem julga, quem sabe julgar com amor, é Deus. E eu recolhi aqui qual seria o objetivo quando se censura o proceder do outro. Qual o real objetivo? Eu retirei 3 assim, para a gente analisar juntos aqui. Primeiro motivo, real motivo. Será que alguém se considera melhor e superior ao outro? Porque quando a gente julga, porque a gente presume-se que sabe muito, que é superior ao outro. Será que alguém realmente, em sã consciência, acredita que é superior a alguém? Eu acho que uma pessoa que se acredita superior ao outro, ela está fora do juízo dela normal. Porque qual de nós pode achar que é superior ao outro quando nós sabemos que todos somos filhos do mesmo pai, estamos aqui na terra em virtude das nossas próprias imperfeições? Olha, aquilo ali eu sei fazer melhor do que A. Mas, em compensação, A sabe fazer uma situação, resolver uma situação melhor do que eu. Qual é a nossa diferença aqui espiritual? Não tem, não.
Nós somos muito parecidos nas nossas dificuldades. Muito, muito parecidos. Nós somos quase idênticos. Nós diferenciamos o que a gente pode dizer do tom, né, do quantitativo, mas todos nós temos situações a serem virtudes a conquistar. Então, a ideia de ser superior ao outro não funciona. Uma vez eu vi um senhor que mora, já desencarnado, morava numa cidade assim, bem no interior. Eu acho que ele nunca tinha saído nem da fazenda dele, do sítio dele. E foi levado, ele estava vendo a foto de uma criança que morava num prédio, na cidade grande, aqui no Rio de Janeiro. Então a foto tinha carro. E ele olhou aquele prédio e ele perguntou, onde é que ele mora? Né? E a pessoa falou, ele mora aqui, daqui em cima, nesse andar mais alto. E ele, assustado, falou assim, e vinga, né? E vinga, qual a expressão de vingar? Poxa, e está vivo, né? Apesar de morar em pedra sobre pedra, e vinga. E o filho dele também vingou, né? Que foi criado ali no mato, com pouco recurso. O que não vinga, gente, quando Deus permite? E vinga. A sua vida vinga, independente se é diferente da minha. Então, quando a gente começa a raciocinar que esses nossos conceitos não funcionam nessa forma rígida que a gente quer colocar. Outro exemplo que eu trouxe. Desacreditar o outro por inveja, maledicência e maldade. Algumas pessoas, para se sentirem altas, elas são capazes de cortar a cabeça da outra, não é? É quando a gente fala assim, poxa, mas é maldade. É um julgamento que não tem nenhum interesse em retirar dali o fruto do aprendizado. Vamos dar um exemplo, né? Como sou mulher, eu posso dar exemplo de mulher. A mulher chega para o marido e fala, nossa, tá vendo aquela vizinha ali? Que comportamento vulgar que ela tem, né? Que coisa horrível. Deus me livre. Se expressar como ela se expressa. Tradução. Olha como eu sou virtuosa. Tradução. Olha como você é feliz de ter me conhecido. Ou então a pessoa fala assim, não estou julgando não, mas ainda bem que eu criei meus filhos diferentes, né? Ainda bem, porque é muito relapsa com a criação. Eu estou vendo para o próprio bem. Não precisa falar isso. Tá vendo? Ó? Eu não te criei assim, não. Tá vendo como é que eu não te criei? Ó, tradução. Olha como eu sou uma mãe maravilhosa. Olha como você teve sorte de reencarnar meu filho. Podia ter sido pior, podia ter nascido com ela, ó. Com toda a minha boa intenção. Olha, gente. Ou então aquela pessoa que chega para o chefe e fala assim, eu não sei o que está acontecendo com fulano. Eu estou preocupada. Deve estar acontecendo, estou muito preocupada, deve estar passando algum problema. Chega atrasado todo dia. Tem problema não, estou fazendo por nós duas. Mas eu estou muito preocupada. Já vendeu a criatura, né? Já fritou. Cheio de boa intenção. Olha o julgamento apressado. Então a gente vai percebendo como é que isso funciona. Trouxemos aqui um outro exemplo. Por acreditarem realmente que nunca passarão em suas casas por processos semelhantes ou até idênticos. É o famoso, né? Cuspiu para o alto que a gente fala e caiu aonde? Na nossa testa, né? A pessoa que fala assim, ó, na minha casa isso nunca vai acontecer. É uma questão de tempo. Infelizmente é da lei, é uma questão de tempo. Se acontecer comigo, eu vou agir assim e assado. Vai acontecer e na hora que você vai descobrir como você vai se comportar. Que a gente chega à conclusão que a gente não se conhece. A gente tem umas reações que a gente não sabia que era possível ter. Como é que a gente quer julgar o outro? Por isso que nas nossas casas, nas nossas famílias maravilhosas, que são perfeitas,
acontecem tantos problemas. Deus permite que a gente erre na frente para que a gente compreenda melhor o que vem errar depois da gente. Nada como um sofrimento para aprender a se calar. Nada como ter vivido aquela dor para saber como é difícil. Então a gente vai passando e vai falando assim, eu pensei que eu tiraria isso de letra. Eu pensei que seria dessa maneira, mas não é. Então é um processo também de oportunidade de nos conhecermos. Então são essas situações que a vida nos pede. Compreensão e tolerância. Deus não pede para que a gente sentencie nem exclua ninguém. Compreenda um pouco mais. Quando a gente tem dificuldade de compreender a forma como o outro está agindo, substitui o rosto. Bota o rosto do filhinho querido, da filha, da mãe, da irmã. Bota o rosto de alguém que a gente gosta muito. O que a gente faria para advogar aquela causa? Tudo, né? Porque quando são os nossos amados, a gente tem explicações, né, das mais fenomenais possíveis. Porque senão a gente fica assim, para os meus amigos, para minha família, tudo de bom. Para o outro, a lei. O que é a lei? A lei. A sentença. Então, quando a gente começa a aprender a advogar também, em função de todos, começa primeiro substituindo o rosto. É fácil. Como é que eu agiria se fosse meu filho? Eu entenderia um pouquinho melhor, né? Tem uma passagem evangélica, em Romanos, Paulo de Tarso fala assim, olha, por isso és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, porque julgando a outrem, condenas a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas tu que julgas. Na realidade, quando a gente se coloca como juiz da moral alheia, a gente acabou de assinar a própria sentença. Quando a gente fala assim, olha, eu acho errado o homem que procede assim com a mulher. Se eu fosse ela, eu não aceitaria aquilo. Pronto, você já deu a tua sentença. Se você viver naquela situação, você vai ter que ser condenado daquela mesma maneira. Olha, aquele filho está assim porque os pais não foram firmes com ele. Porque se fosse meu filho, eu levaria lá para a instituição, entregaria a ele. Pronto, já deu a tua sentença também. Quem sabe você não tem um filho para experimentar essa sentença? Não, meu filho já passou disso. Quem sabe você tem um neto? Ah, olha só, amor, né? Que a gente tem visto muita questão, a discussão da homossexualidade o tempo todo na televisão. Eu sou contra, na minha casa isso não tem. Ah, não tem? Por quê? O que a gente entende de orientação sexual da vida de cada um? Quem somos nós? Isso tem que ser muito conversado, esses preconceitos têm que ser vencidos. Porque na hora que eu falo que eu não aceito a questão da homossexualidade, quem me garante que o meu filho amado, o meu neto, eu não vou amá-los? Isso é mais importante, a orientação sexual da pessoa, do que o amor que eu sinto por ela? Gente, uma mãe visita o filho, pode ser a gente tem que começar a amar, independente das opções do outro. Porque quem é mãe sabe que o amor é maior do que qualquer outra opção de vida, orientação, gosto de se vestir, gosto de se expressar, tudo. Ah, mas eu não aceito a mulher que o marido larga e arranja um outro companheiro. Já deu a sua sentença. Como é que você vai conviver com a sua filha se ela fizer essa opção? Então, são algemas que nós estamos criando desnecessariamente. A gente pode falar assim, meu pai, eu não compreendo essa maneira de agir. Eu tenho direito de falar que não compreendo. E me resguardo e calo-me.
Me calo. Emmanuel fala para Chico, quando você não tiver uma palavra que edifique, cale a sua boca. Foi a expressão que ele usou. Se calar. A gente vai ter que aprender a calar lá dentro da gente. Porque na hora sai o julgamento. O que a gente faz com esse julgamento? Meu pai, eu ainda não sei julgar sem amor. Eu ainda não tenho amor para isso. Eu ainda não amo suficientemente para julgar ninguém. A minha visão ainda é muito parcial. Retira de mim esse julgamento apressado, Senhor. Eu não tenho... se eu tivesse no lugar de fulano no poder, eu faria isso. Será que faria? A gente só pode saber... Olha, eu já vivi a mesma situação 3, 4 vezes. 3, 4 vezes resolvi de maneira diferente, gente. Que em cada momento era a melhor maneira que eu tinha para resolver. 10 anos depois eu mudei a forma de resolver aquilo ali. Cada hora a gente vai aprendendo a resolver de uma outra forma, uma outra abordagem. Senão essas sentenças vão deixando a gente rígido demais e preso, constrangido. Isso não é liberdade. Eu adoro umas respostas, né, que Miss dava antigamente. Qual a opinião que você tem sobre isso? Aí a Miss falava assim, ensinada pela mãe de Miss. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Olha, que educada, né? Eu não tenho mesmo. Tem muitos assuntos que eu não tenho uma opinião formada. A gente vai lembrar do Raul Seixas. Que história é essa de ter uma opinião formada sobre tudo? Tudo eu tenho que ter uma opinião formada. O sapato 38 é o sapato 38. E ele questiona, é sempre a mesma coisa? Eu não tenho opinião formada. Eu estou formando a minha opinião porque eu sou um espírito em formação. Eu não sou um espírito pronto. Se eu fosse espírito superior, eu teria uma opinião. Eu tenho que ser autêntico. Olha, gente, eu tenho dificuldade de ver esse assunto. Eu me reservo o direito de não emitir mais minha opinião. Mas também eu não quero perturbar a vida de ninguém. É quando a gente começa a trabalhar as nossas dificuldades de outra maneira. Paulo, em Coríntios, ele fala assim, olha, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para a destruição. Ou seja, nós estamos na obra do mundo, não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Então é quando a gente começa a entender e compreender que nós estamos dentro do nosso padrão evolutivo. Eu não tenho como ser melhor do que eu sou por enquanto. Que eu também não posso exigir que o outro seja, porque ele também está em acordo com o padrão evolutivo dele. Se Deus quisesse que fosse diferente, ele tinha me feito perfeita. Se Deus não me fez perfeita, é porque ele sabe que eu vou passar por processos, degraus. Eu não tenho como dar um salto evolutivo de uma maneira que as pessoas imaginam. Numa encarnação, vai chegar no plano espiritual desolado. Que não dá. Os processos vão ter que ser vividos. A gente vai aprendendo a superar algumas situações, vai aprendendo a enfrentar com mais compreensão, com mais tolerância. Mas a dificuldade não é real. Vocês não têm dificuldade. E para quem que vem a dificuldade? Para a gente trabalhar. Que pessoas? As pessoas que têm dificuldade. Então a gente começa a compreender, quando o Chico Xavier fala, né, num dos livros dele, se fulano matou, roubou, estuprou, traficou, o que ele fez? Louvado seja Deus. Que ele tenha força para dar conta das escolhas que ele fez. Porque da lei ele vai ter que dar conta, não sou eu que vou ter que dar conta por ele. Por que eu não vou amaldiçoar mais ainda aquela criatura? O que ele fez é assunto dele, com Deus e com o guia espiritual dele. Louvado seja Deus. E que ele tenha força. Realmente, a gente tem que pensar nisso. Fulano fez, aconteceu, a gente abre esse jornal e fala, nossa, que Deus dê força para ele superar. Que dê força para ele, porque ele vai ter que vir de encontro com a lei e vai ter que fazer os seus resgates. Porque sou eu que não vou terminar o dia daquela criatura. No livro Boa Nova,
né? Eu gostava até de estar falando isso na livraria hoje, que é um dos livros assim do irmão X, que das passagens do Cristo de maior nível assim de explicação, assim de compreensão, toca mesmo no coração de todo mundo. É um livro feito pelo Espírito Humberto de Campos. Na lição chamada Pecado e Punição, é sobre a questão da mulher adúltera, que foi lido pela companheira logo no início. Então passava Jesus numa praça pública, quando percebeu a multidão que se movimentava em alvoroço. Todo mundo gritava com uma mulher, e ela, ofegante, de cabelos desgrenhados e face macilenta, se aproximava dele, com uma súplica de proteção, a lhe sair dos olhos tristes. É quando o outro olha para a gente e nem fala nada, né? Você vê que o outro precisa de uma generosidade, não aguenta mais levar pedrada. E muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento, conforme as tradições antigas. Qual era a tradição na época da lei? É a lei mosaica. O que prescreve a lei? Na mulher adúltera, né? Na mulher, vamos deixar isso claro. Na mulher adúltera era o apedrejamento. Assim se cumpria a lei. Então Jesus foi solicitado naquele momento para ser o juiz do costume do povo, e ele exclamou, né, com serenidade e desassombro. Ele falou aquela frase que todos nós conhecemos: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus sabia que aquela mulher, ele, grande conhecedor da alma humana, ele sabia que aquela mulher ia passar pelo processo de ser dreno. Lembra que a gente falou sobre projeção? Que bom, tem alguém aqui para ser o bode expiatório dos meus problemas. Eu preciso jogar para alguém as minhas dificuldades. Vão apedrejar a mulher. Então, ele, conhecendo a alma, ele percebeu que a mulher faria constituir o dreno dos ânimos, né, das dificuldades que os outros tinham em reconhecer as suas próprias dificuldades. Então, quando ele fala, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, primeiro saíram quem? Os mais velhos. Então, é como se ele falasse assim: olha, vocês querem apedrejar? Então apedreja. Só aquele que tiver sem pecado. Então ele tira a situação da projeção, de projetar para o outro a dificuldade que eu não reconheço em mim, e nos convida para uma viagem interior que nós podemos entender como o primeiro convite à introspecção, que é um processo diferente da projeção. É a introspecção. Olhar para dentro de si. De vez de colocar essa luz na vida do outro, trazer essa luz para dentro de você. Quem está sem pecado? Quem realmente não é infrator da lei? Quem se sente desobrigado com a lei? É uma pergunta. Processo de introspecção. E ele abaixou, continuou desenhando na areia. E cada um foi se fazendo essa pergunta. Primeiro saiu os mais velhos, depois os mais jovens. Então, aos poucos, o local ficou quase deserto, e, em dado instante, o mestre levantou o rosto e perguntou para a mulher infeliz: mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas alfrojavam no misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, numa outra passagem, que um rapaz pediu para ele dividir a herança, Jesus perguntou, falaram para ele: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. E ele respondeu: homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro de vossa partilha? Vamos reparar que o tempo todo, quem me fez constituir juiz? O que ele fez com a mulher adúltera? Ninguém te condenou? Eu também não. Olha, gente, se Jesus não condenou, se Jesus me permite até hoje estar aqui, eu posso condenar alguém em sã consciência?
Como é que eu posso desistir de alguém? Falar que não dá mais jeito. Eu posso dizer que eu sou a prova viva que tem jeito, né? Sim, eu sou a prova viva que dá jeito. Porque se Deus, se Jesus, se meu guia espiritual tivesse desistido de mim, seria o quê? Processo de quê? De exclusão? Então a gente começa a desejar para o outro a mesma coisa que nós recebemos da misericórdia divina. Quando Jesus fala para a mulher assim, olha, vai e não peques mais, ele demonstra a diferença entre condenar a criatura e o comportamento. Ele não condenou a criatura, mas quando ele fala não peques mais, ele demonstra que aquele comportamento e aquela atitude estava fora do acordo em relação à lei. Mas ele não falou, vai e não peques mais. Reparem que Jesus não deu sermão na mulher, não deu um pito, não passou uma lição de moral, não perguntou para ela assim, com que você caiu, hein? Onde foi que você caiu? Como foi que você caiu? Não estou nada disso. Vai e não peques mais. Mas ele falou, não peques mais, tipo, olha, esse comportamento é inadequado, mas a criatura não. Então é quando ele pergunta para a mulher, ele fala, vai e não peques mais. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto a ele começaram a estranhar o gesto que o Messias tinha tomado em relação à mulher. Por que não condenara ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Nesse ínterim, João se aproximou e interrogou. Mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Olha a pergunta do discípulo João. Por quê? E Jesus respondeu, de um olhar calmo e bondoso, e falou, olha, qual as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignora o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram a sucumbir a meio do caminho? Não sabe quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Aí João exclamou para ele, entretanto, defendendo os princípios da lei antiga, Senhor, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? Jesus falou. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Mas quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhe viu os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde, tormento maior do que aquele que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que, em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado. E em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol.
nesse momento, né, a explicação do mestre. Então, quando a gente vê uma criatura, já na própria inconveniência, que a gente realmente percebe, poxa, aquilo está fora da lei de Deus, ainda tem muita dificuldade. Ali a gente pode olhar uma semente, que dentro daquela semente tem um germe divino. Nós podemos dizer que aquilo ali vai funcionar o tropismo divino. O que acontece com a semente quando a gente joga lá, né, no subsolo? Ela vem buscando, vencendo todas as dificuldades do terreno para encontrar a luz do sol. O que acontece com nós, almas ainda escurecidas? É o tropismo divino. Ninguém resiste ao calor do amor do Cristo. Então, nós podemos terminar, né, o estudo da manhã de hoje, lembrando mesmo de uma passagem do Paulo de Tarso. Retendes o bem. Tudo que a gente vê, vamos reter o bem. O que a gente não compreender, a gente separa. Vamos ser humildes em reconhecer que nós não temos condições de entender ainda tudo. E Paulo de Tarso fala, aquele que está em pé, olhe e não caia. Porque muitas vezes nós achamos e acreditamos que estamos em pé e caímos. Nós acapengamos muito para acreditar que somos tão firmes assim. Quando a gente lembra de toda a nossa família, de todo o grupo de amigos. E que como é bom mesmo quando a mulher encontrou o olhar do Cristo generoso. O convite do Cristo é de edificação. Quando ele fala, não quero sacrifícios, e sim misericórdia. O que Deus vem buscar junto aos nossos corações não são os nossos julgamentos, nem nossas censuras, porque ele não precisa disso. O que ele vem buscar junto aos nossos corações é um pouco mais de compreensão pela dificuldade do outro, a mesma que nós temos pelos nossos seres queridos e por nós mesmos. Um pouco mais de compreensão, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de humildade e de amor nos nossos corações. Para entendermos que juntos, caminhando lado a lado, será mais fácil e mais leve para todos nós. Que Jesus, dessa maneira, nos abençoe e nos resguarde das opiniões apressadas. Nos resguarde dos comentários que ainda podemos tropeçar. E possamos dizer assim, Senhor, que a minha alma e meu coração se ilumine e que eu busque junto ao meu irmão o melhor que ele tem, a visão mais bela, e encontre nele sempre a certeza que ele tem o germe divino e que ele vai progredir e que ele vai crescer, porque o sol veio para todos nós. Que Jesus abençoe a todos nós, então, com essa vontade de participar com mais fraternidade com o companheiro. Graças a Deus.